Luffy Aswade Ayaulela Mema, fiel é Deus, aleluia, amém? Bom, nessa manhã eu quero, como infectologista espiritual, neurologista e como psicanalista holístico, atuando teologicamente também, eu quero trazer o tema que está no livro de Colossenses, no capítulo 2, que é a advertência acerca de falsas doutrinas. É a epígrafe desse texto. E depois estarei apontando alguns pontos de esclarecimento para o nosso entendimento e procedimento desse intelectual no espiritual, para não ficarmos vulneráveis à ação imperativa luciferiana que hoje é demonstrada bem nitidamente. Mas o homem carnal, ele não discerne nada. O espiritual, ele discerne tudo, de ninguém é discernido. Mas vamos ler aqui o que está escrito. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo, ele alegrando, ele vê a atitude positiva, cristianizada dos colossenses naquele momento. E aqui é uma advertência espiritual, né? E ele afirma: como, pois, recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim também nele andai, arrigados e edificados com ele, confirmados na fé, assim como foste ensinado, crescendo em ação de graça, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs e sutilezas segundo tradições de homem, segundo o rudimento do mundo e não de Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aí a incógnita que estava no passado é o esclarecimento que ele dá. Havendo riscado a cédula que era contrária nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou de nós, no meio de nós, cravando na cruz. E ele diz que ele, despojando os principados e potestades, expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. E aí ele diz que ninguém vos domine pelo seu bel prazer com pretexto de humildade, com culto a anjo, metendo-se em coisas que não viu, estando em vão, inchado na sua carnal compreensão. E aí é que está, né? Eu sempre abordo o texto que ele fala em Coríntios, que o homem natural, ele não compreende nada, ele fica na inutilidade espiritual, sendo iludido, conforme foi lido aqui. E é por isso que aqui no capítulo 6 de Efésios, fala da armadura, é para justamente não ficarmos vulneráveis, né? Então, a restrição específica dele é essa aqui. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na sua força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principado, contra potestade, contra príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí diz: porquanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e havendo feito isso, ficais firme. E aí ele diz: estais, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade e a vestidura da couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. Aí ele diz, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, para que tenham a mesma estrutura, né? É aí que eu quero abordar esses pontos que eu falei, que o primeiro ponto ele diz, no demais, irmãos meus, que isso significa a expressão de coesão textual, que é uma unidade lógica coerente, para você entender, de um pensamento da obra demonstrada com clareza, que vai muito além disso, se você pode me entender. O segundo ponto também é o propósito objetivo, que é o que é se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, que significa a gente não confiar, eu sempre falo, nas nossas axiologias, em nossas conceitologias, sendo as nossas argumentologias, às vezes para defender até a atitude errada desses pensamentos negativos, não positivos, não tendo esclarecimento intelectual do espiritual. Então a gente tem que se fortalecer no Senhor, não no conceito dessa presunção humana. Terceiro ponto é a estrutura do revestimento, que é a armadura, né? Que vem de Deus para nós, que significa, aí é que está, obedecer a sua palavra, atitude positiva e não as negativas, que vai nos deixar vulneráveis, fracos, né? Desprotegidos estruturalmente. Por que eu estou dizendo isso? Que, na realidade, o quarto ponto é o esclarecimento espiritual para não sofrermos o impacto desestabilizador, que são as astutas ciladas do diabo. Observa aí para você ter uma experiência, como Pedro, ele nos orienta e ele nos diz, vigiai e sede sóbrio, porque o diabo é o nosso adversário, pois ele anda embravecido, enravecido, buscando quem pode vitimizar. E é por isso que não podemos dar legalidade. Da legalidade do diabo, como está em Efésios 4:27, é onde Pedro se refere em 1 de Pedro 5:8. Também, a conquista da obediência é humilhar-vos diante da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele nos exalte. E a nossa finalidade é lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele cuida de nós. Isso ainda encontra também no texto de 1 Pedro, no capítulo 5, versículos 6 e 7. Bom, mas para deixar aqui claro também, o quinto ponto é para termos, presta bem atenção, este despertamento. Por quê? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra príncipe, potestade deste mundo presente que vivemos. É por isso que é necessário de buscarmos o dom de discernimento. Por quê? Eu já referi que na realidade é isso que acontece. O homem natural, ele não compreende essas coisas do espírito, né? Ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. É aí que teremos entendimento. O que são os príncipes das trevas desse século, as hostes da maldade espirituais que atuam celestialmente, tá? E nesses últimos dias, por quê? É aí que vem do nosso tema acerca de falsa doutrina. Porque surgirão falsos profetas, doutores, pastores, que psicologicamente, como infectologista espiritual, quero deixar bem claro isso, vai fazer com que a fé de muitos se esfrie com decepções doutrinárias demoníacas, que é a imperatividade dessa ação luciferiana que traz a infecciosidade espiritual no intelectual, que é desestabilizadora psicologicamente. E nessa postura fica deformativa os atos
não coadunado com a obediência à palavra de Deus. Porque os sinais seguem os que creem. Aí é que muitos não têm condição de atuar livremente, poderosamente, seguindo os protocolos. Bom, sexto ponto, eu vou continuar dizendo que é por isso que temos que ter a armadura de Deus, não em ideologia filosóficas, indutórias, conforme citei, que são contraditórias, tendo esse entendimento. Aí sim, nós poderemos reagir os dias maus e vivemos, mas permanecermos firmes, né? Tendo a nossa fé estruturada nele, não nos homens, que ficam vitimizados, conforme eu falei, porque não somos tentados por Deus, mas somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, as nossas próprias ambições, que são futilidades carnais, são os interesses do egoísmo humano, e nós somos interesseiros, né? Eu, principalmente, hoje sou interesseiro em coisas boas, dentro desse campo espiritual, pensar nas coisas que são do alto, não nas coisas terrenas. Buscar em primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então aí é essa ambição fútil, carnal, e não espiritual, dentro desse emocional, aonde acontece várias decepções de muitas pessoas que estão depressivas hoje, desanimadamente. Você vai ver pessoas murmurando, queixosas, né? Porque o profeta Isaías diz que o nosso caminho, o nosso pensamento não coaduna com o de Deus, por mais religiosamente que a gente possa andar ou estar, ou querer ficar, ou achar que podemos sempre, a hora que queremos, falar com Deus, mas quando Ele fala conosco, que existe o kairós e o cromo, o tempo de Deus. E a nossa ansiedade é dia, meses, ano. A gente quer do nosso jeito, mas nós é que temos que servir a Deus, como diz o Salmo 100. Ele que nos fez ovelha do seu pastoreio. É Ele que nos escolheu. A gente sempre fala, né? Para aceitar Cristo. Ele que nos aceita com a deformidade, querendo novamente nos estruturar. Bom, vou lá para o sétimo ponto, que diz que é por isso que temos que ter a nossa firmeza da resistência para a nossa proteção, não só no físico, conforme eu já falei, no espiritual, que faz parte do intelectual. Você vai me entender, faz parte desse intelectual, que na realidade, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é a estrutura da nossa vestidura da justiça, do que habita nesse esconderijo do Altíssimo. E aí que descansa na sombra dessa onipotência, que é essa proteção intelectual e espiritual. Bom, você vai me entender também. O oitavo ponto eu posso dizer porque calçar os pés na preparação do Evangelho. É para termos paz e seguirmos com segurança, para você ter um pensamento racionalizado e não ficando emocionalmente fragilizado. É que eu falei do homem carnal, do homem espiritual. Eu falei de nossas axiologia, argumentologia, conceitologia, né? É aí que eu vou de novo dizer, pois os nossos caminhos, nosso pensamento não são os de Deus. É aí que será o nosso escudo para nos proteger dos dardos inflamados, dessa tentação que é lançada na nossa fraqueza. Nós mesmos que às vezes fornecemos o armamento contra nós. Eu posso dar um exemplo bem nítido aqui, rapidinho, no capítulo 3 de Jó, no capítulo 3, versículo 25 e 26, ele declara que o mal que ele temia se apegou a ele, porque ele, depois desse momento, ele não teve
tranquilidade, só desespero. Ele ficou angustiado. Também como o profeta Jeremias, que deu legalidade no desespero, e ele reclamou de ter nascido, como Jó também. Ele disse, por que eu vim a esse mundo? E aí é que está em Efésios 4:27, não dê lugar ao diabo, como diz lá no Salmo, que pessoas são tentadas. Aonde está o vosso Deus? O que ele pode fazer? Mas o salmista diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala. E aí é que o 9º ponto, porque o escudo da fé também é a nossa preparação, biblicamente, eu posso falar, o que temos que ter para obter. O porquê também ele tentou Jesus com a própria palavra, oferecendo vantagem para que ele lhe obedecesse. Pois a palavra de Deus em nós é o capacete da salvação. É a nossa espada do Espírito para a vida, é a defesa. Pois ele diz, no mundo tereis aflição. E aí é que muitos são chamados e poucos escolhidos. Aí você vai me entender que nem todos entrarão no reino de Deus, dentro dessa visão celestial. Pois, se não tiver essa estrutura do bom ânimo, dentro das aflições que passaremos, que temos que passar, ou ficar firme, e não procurar recuar, é como diz, olhar para a direita ou para a esquerda ou para trás, que importa que se aproxima de Deus, tenham fé, e ficar nessa resistência para ser galardoador daquele que o busca. A firmeza, ela tem que permanecer na gente e não dar desculpa, né? Para ficar na futilidade, nos erros, na banalidade, é aí que não podemos ficar. Bom, mas nós vamos encerrar aqui o 10º ponto. Aí sim, temos que esse dever de orar em todo o tempo, porque teremos dias bons, dias maus. E são a nossa adversidade que poderemos resistir. E em vigilância, dentro dessa oração, perseverando, que faz parte dessa estrutura, dessa armadura, dentro do nosso psicológico, dentro do nosso espiritual, dentro do material, não agindo, conforme eu falei, emocionalmente, mas dentro da estabilidade, que tem que ser a nossa razão fundamental, amém? E é por isso que eu afirmo que Lefi é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz. Deus os abençoe.